Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia com o pastor Sócrates Penaforte Fadu. O adorno da noiva do Cordeiro, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lemos em Isaías, capítulo 61, versículo 1 em diante. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração, e haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinhateiros, mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis das riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria, porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a iniquidade. Eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles, e a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-se-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de vestes de salvação, me cobriu com o manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias, porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Portanto, é fundamental entender que o adorno da noiva de Jesus Cristo é muito lindo e maravilhoso. E nesta parte da Bíblia Sagrada vamos entender sobre o adorno da noiva de Cristo. Veste de salvação, manto de justiça, atavios de joias são os adornos apropriados para a noiva encontrar-se com o noivo Jesus. No caso da igreja, a noiva de Cristo, podemos extrair
muitas lições espirituais para a nossa própria vida e de todos destes adornos descritos nesta parte da Bíblia Sagrada, a saber, vestes de salvação, a saber, manto de justiça, a saber, atavios, a saber, joias. Quando se trata de vestes de salvação, em Gênesis capítulo 3 e versículo 21, Deus preparou vestimentas e peles para Adão e sua mulher e os vestiu. As vestimentas de peles preparadas por Deus são as vestimentas da redenção do Cordeiro de Deus, que aceitou morrer por nós desde a fundação do mundo. No Salmo 132 e versículo 16, o Senhor promete: vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus santos rejubilarão. Na dispensação da graça, todos nós somos sacerdotes para Deus, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, o povo santo escolhido para anunciar as maravilhas de Deus. Em Colossenses capítulo 3 e versículo 12, lemos: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Somente os eleitos de Deus são aqueles que podem se vestir das vestes de salvação. Portanto, veste esta veste da salvação, vive com esta veste da salvação, desfruta dessas vestes de salvação, desfila com estas vestes de salvação. O manto de justiça. Quando se trata do manto de justiça que o Senhor nos vestiu, não é o manto da nossa própria justiça, pois a nossa justiça não passava de um trapo de imundícia. O Senhor nos vestiu da justiça de Cristo, ao estender sobre nós o seu manto de justiça. O Senhor nos declarou justos e justificados. Justificados, pois pela fé temos paz com Deus por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 4 e versículo 4, o Senhor já havia prometido limpar a imundícia do seu povo com o espírito de justiça. E em Efésios capítulo 6 e versículo 14, Paulo afirma que já poderemos nos vestir da couraça da justiça, que é uma parte da armadura de Deus. Em Apocalipse capítulo 19 e versículo 8, João escreve que a noiva do Cordeiro foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. O atavios. Quando se trata de atavios, nesta parte da Bíblia Sagrada, os atavios falam dos complementos de vestes nupciais. Turbantes, grinaldas e coroas fazem parte dos atavios. Em Zacarias, capítulo 3 e versículo 5, o Senhor ordenou que se colocasse um turbante limpo sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué. E em João, capítulo 15 e versículo 3, Jesus afirmou que estamos limpos pela palavra que Ele nos tem falado ou nos falou. Portanto, a palavra de Jesus é uma palavra poderosa, restauradora, que limpa, que purifica, que transforma.
Em Efésios capítulo 5 e versículo 26, Paulo escreve que a igreja já foi santificada e purificada pela lavagem da água, pela palavra de Deus. A palavra purifica, a palavra limpa, a palavra é água, a palavra é pão, a palavra é o martelo que espoca a penha, a palavra é um cajado, a palavra é alimento, a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de 2 gumes e apta para discernir os pensamentos do coração, e vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas. Em Efésios capítulo 5 e versículo 26, Paulo escreve que a igreja já foi santificada e purificada pela lavagem da água, pela palavra de Deus. E em Apocalipse, capítulo 19 e versículo 7, João escreve: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já a sua esposa se aprontou. Joias também é prometida nesse texto da Bíblia. As joias, por exemplo, falam do galardão que a noiva de Cristo receberá de acordo com as suas obras. Em 1 Coríntios, capítulo 3 e versículo 12, Paulo afirma que as nossas boas obras poderão ser bem classificadas como ouro, prata ou pedras preciosas. No Salmo 45 e versículo 13, o salmista visualizou de forma profética a filha do rei, que é a igreja de Cristo, entrando no interior do palácio do rei com a sua vestidura recamada de ouro. Em Isaías capítulo 62 e versículo 5, a Bíblia afirma que, como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo está sendo adornada e bem ataviada pelo Espírito Santo, a fim de ser apresentada como uma virgem pura ao noivo amado, a saber, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ela será apresentada como a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.